Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje eu vou bater um papo aqui com a minha amiga Luana Tillman. É Tillman mesmo que pronuncia seu sobrenome? É, tá certinho, é isso aí. Ela topou aqui participar, né, do podcast, contar um pouco da história dela, do trabalho dela, né? Então, Luana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do podcast. Muito obrigada, William, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho, né, das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos conhecimentos, ainda mais numa temática, né, relacionada à deficiência visual, então para mim é um grande prazer e vamos aí bater um bom papo para o pessoal poder acompanhar. Com certeza. E uma pergunta aqui que eu sempre faço na abertura é a respeito da origem, né, da deficiência. No seu caso, você já nasceu cega, perdeu a visão depois? Então, eu nasci com glaucoma congênito e eu sou a segunda filha, né? Meus pais tiveram duas filhas. A minha irmã é 5 anos mais velha do que eu e ela também nasceu com glaucoma, né? Mas ela nasceu com glaucoma não tão grave, digamos assim. E meus pais já faziam uma busca de tratamento para ela já tinha que fazer algumas viagens, né, para Curitiba, Rio de Janeiro, né? Então tinham que levar ela para outros lugares para além daqui de Blumenau, porque onde nós moramos, em Blumenau, Santa Catarina, não tinha, na época, profissional especializado, né? Então, quando eu nasci, 5 anos depois, tem até uma história icônica, assim, que se conta naqueles almoços de família, assim, né? Que veio a enfermeira com o bebezinho e falou pro meu pai, é uma linda menininha morena dos olhos azuis. E não eram olhos azuis, né? Eram aqueles olhos bem típicos de glaucoma, que fica meio azulado, assim, tal. Aí meus pais já souberam ali na hora que tinha vindo novamente com glaucoma, né? A segunda filha. E foi num nível um pouco mais grave, assim. Então eles já tinham um pouco de contato com uma médica aqui de Blumenau, que fez os primeiros procedimentos. Eu tive uma primeira cirurgia com 13 dias já de vida, né, para tentar minimizar os efeitos ali do glaucoma congênito. E aí, a partir dali, meus pais buscaram tratamento com os médicos que já atendiam a minha irmã, e eles aconselharam os meus pais a buscar outros lugares, porque eles não dariam conta de me atender, da gravidade que era o glaucoma. Até que, então, meus pais chegaram em Belo Horizonte, onde tem um hospital especializado em glaucoma congênito, o Hospital São Geraldo, né? E aí, a partir dali, de 3 meses de vida, já eu comecei a ser tratada. Então, eu sempre falo dessa parte clínica, porque foi o que me permitiu ter baixa visão até os 15 anos, né? Porque se eu não tivesse essas intervenções aí de cirurgia, esses tratamentos com os oftalmologistas, com certeza eu já teria sido uma criança cega, né? Porque o glaucoma era muito intenso. Mas por conta das cirurgias, então eu fiquei com baixa visão no olho direito, do olho esquerdo eu nunca enxerguei. Ele inclusive era buftalma, assim, bem grandão, daquele jeito pra fora e tal, né? E aí eu tinha uma baixa visão, assim, que me permitia ver cores, ver formas, nenhum tipo de óculos ajudava, não ajudava nada, assim, nenhum tipo de grau. E na escola eu precisava de recursos óticos, né? Então eu precisava de telelupa para olhar no quadro, eu precisava do caderno com a letra, usando o lápis 6B, a linha tinha que ser preta, senão eu não enxergava, então eu precisava de vários recursos que são comuns à baixa visão, né? E aí, falando sobre a perda da visão, então aconteceu quando eu tinha 15 anos, por conta de uma outra comorbidade, que foi um descolamento de retina, né? E durante toda essa minha trajetória eu fiz várias cirurgias, eu fiz mais de 30 cirurgias e muitos tratamentos, né? Mas que foi o que preservou o resíduo visual, a baixa visão até os 15 anos. Depois eu perdi total, né? E aí eu até brinco, William, que eu perdi a visão 2 vezes. Porque quando descolou a retina a primeira vez, eu fiquei ainda com resíduo visual. Fiquei com vultos. Se eu chegasse assim muito perto de uma parede, eu conseguia ver a cor dela, por exemplo, assim, se fosse uma coisa muito
vibrante, por exemplo, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, esse resíduo visual, eu perdi, né? Ele sumiu, digamos assim. Então, descolou o restinho da retina e aí, a partir de então, eu não tenho nenhuma percepção luminosa. Não vejo nada. Simplesmente acordou e não tava vendo mais. Inclusive, foi depois, inclusive as duas vezes foi assim, tá? Literalmente, acordar e não tá vendo. A primeira vez foi bem assim, eu tava em casa, no meu quarto, fui dormir. Antes de eu ir dormir, pra não dizer que eu não percebi nada, antes de eu ir dormir, eu tava no quarto e eu olhei assim pra lâmpada e meio que deu uma coisa, tipo, meio que passou uma nuvem escura na lâmpada e aquilo me chamou a atenção. Aí, mas beleza, fui dormir. Quando eu acordei no outro dia de manhã, daí eu tava vendo assim tudo muito muito turvo, assim, tava tudo muito nebuloso, as coisas não tinham forma, só eram manchas de cores, mas eu disfarcei, eu não contei pra minha família, né? Eu fui, tomei café da manhã com eles, eu me lembro muito bem, era de uma sexta para um sábado. E lembro até o dia, foi dia 15 de outubro. E aí eles, assim, disseram, né? Depois eles contaram que eles começaram a perceber que eu tava agindo meio estranho, assim, né? Aí a minha mãe depois contou que já tinha percebido que no dia anterior à noite já tinha visto, assim, que eu tinha errado a porta, por exemplo, eu tentei disfarçar algumas coisas, né? Aí até que eu fui contar pra eles só no horário do almoço. E daí, dali pra frente, daí a gente foi, né, buscou o médico de novo, tentou reverter, tentou injetar gás pra ver se colava a retina de novo, mas não, né? E aí a segunda vez que também foi acordando, só que foi acordando de um procedimento cirúrgico. Porque o que aconteceu, né? Viu que, tá, beleza, não tinha mais como reverter a visão do olho esquerdo, tá. Aí os médicos, que daí nessa época eu já fazia tratamento em Sorocaba, já era em São Paulo. Os médicos disseram, nós podemos experimentar fazer um transplante de córnea no olho esquerdo, que era o que eu nunca tinha enxergado, para ver se talvez aproveita algum resíduo visual, né? Se com o transplante de córnea começa, pelo menos, a ter percepção luminosa, que a gente sabe que auxilia na locomoção, né? E aí a gente topou, beleza, fez o transplante e não deu certo, né? No olho esquerdo, porque o olho por dentro estava todo estourado, então não teve efeito o transplante de córnea, mesmo tirando toda aquela parte esbranquiçada, azulada, não adiantou, porque a estrutura de dentro do globo ocular não estava sadia. E aí aconteceu que com isso, não sei daí explicar clinicamente o que foi, né? Mas com isso descolou o restinho da retina do olho direito, né? Não sei se pela pressão, ou talvez, sei lá, algo relacionado à questão de anestesia. Daí essa parte eu realmente não soube nem nunca quis saber, assim. Não ia adiantar, né? Não ia adiantar de nada, né? Então... E a gente vai falar a respeito disso, assim, futuramente, né? Mais pra frente no episódio, mas é meio significativo ou irônico, né? Uma professora deficiente visual ter começado a perder a visão no dia 15 de outubro. Então, exatamente. Eu acho que por isso que me marcou tanto, né? Foi quando nasceu a professora. Foi quando nasceu. E como que foi a nova fase, a fase de adaptação, né? Porque antes você teve que se adaptar como baixa visão e de repente agora tem que se adaptar como sem visão nenhuma, né? E como recursos ópticos não iam adiantar mais, Braille, Bengala, e como é que foi toda essa fase? Foi muito difícil ou você conseguiu aceitar com mais facilidade? Então, tu sabe que eu tive um processo de habilitação e reabilitação, né, bem tranquilo, porque eu sempre tive essa assistência, que eu comentei ali, oftalmológica, mas também sempre muito educacional, e tudo por política pública, tá? Sempre destaco isso, tudo pelo SUS, todo tratamento pelo SUS, escola, sempre frequentei escola pública, e desde 3 anos, aqui em Santa Catarina, eu nasci em 90, né? Então, naquela década ali, já tinha, pela rede estadual, um programa de atendimento especializado para crianças com deficiência. Então, desde 3 anos de idade, eu comecei a frequentar o atendimento educacional especializado, na época não era esse nome, né? Mas era isso, né? Era o atendimento especializado
já com estimulação essencial, que é a parte de estimular a criança quando está ali nos primeiros anos de vida, né, na primeira infância. Eu tinha o resíduo visual, né, eu tinha baixa visão, então era fazer todo esse estímulo para aprender a usar a visão, não ter medo das coisas, né. Os meus pais contam que na primeira vez que eles me levaram lá pro atendimento, eu não andava sozinha, eu só andava segurando na mão deles, agarrada na perna deles. Eu tinha 3 anos, eu andava, né? Tinha a mobilidade, mas eu não andava sozinha, de medo, de insegurança. E a primeira coisa que a professora fez foi, né, me conquistar, assim, para sair da mão deles e passear com ela no bosque. E eu tinha muito medo de pisar na grama, porque eu via uma coisa clara que era calçada e uma coisa escura que era grama, então eu tinha receio de pisar lá. E ela fez assim, já no primeiro dia conseguiu me conquistar para eu dar uns primeiros passos sozinha, assim, sem estar segurando em ninguém, nem nada. Então todo esse preparo que eu tive da estimulação, né? Passei por toda a fase de estimulação. Depois, quando entrei na escola, né, pela eficiência visual, que daí era aprender a usar a visão junto com os recursos, né? Então, foi feita a avaliação funcional da visão para saber qual a qualidade da visão que eu tinha, o quanto qualitativamente eu enxergava, né? Que recursos funcionavam e quais não funcionavam. E aí eu tinha os recursos ópticos emprestados pela Fundação Catarinense de Educação Especial, aqui de Santa Catarina, né? E frequentava a escola comum e frequentava o AE sempre uma ou duas vezes, teve até algumas épocas que eram 2 vezes na semana, tinha os recursos ópticos emprestados. E aí o prognóstico do meu glaucoma, né, o que se sabia que ia acontecer, era ficar cega. Os médicos sempre avisaram isso para os meus pais. Eles sempre disseram, a Luana vai perder a visão em algum momento. Então isso foi trabalhado em conjunto com a parte do atendimento especializado, né? As professoras me estimulavam a usar a minha visão o máximo possível que eu conseguia com os recursos, mas eu já estava sendo preparada para o momento que eu fosse perder a visão, né? E tanto que com 10 anos eu já comecei a aprender o Braille. E eu adorei. Eu aprendi o sistema Braille, eu adorei, porque ele é um código, né? Para quem gosta, eu particularmente adoro, assim, né? Então ele é um código, tem toda uma estrutura lógica. E aí, para quem gosta dessa parte, assim, de raciocínio lógico, é muito bacana. E aí eu não lia com os dedos, né? Não tinha sensibilidade tátil ainda, porque eu tinha baixa visão. Eu tinha que botar o óculos com a lente esferoprismática, que é uma lente bem redondona, assim, bem grossona. Aí eu tinha que colar a minha cara no papel, com os pontinhos em braille, mas eu conseguia enxergar. Então eu fazia a decodificação olhando, né, ali para os códigos. E eu adorava, assim, escrever, daí fui criando habilidade em escrever na máquina. As professoras no AE já iam trabalhando, assim, sabe? Daí eu me lembro que ali com 15 anos, antes de eu perder a visão, né, que foi a mesma idade que eu perdi, mas antes, talvez um pouco ainda com 14, eu já comecei a conhecer o DOSVOX. A minha professora me levou na Fundação de Cultura, Municipal de Cultura aqui de Blumenau, onde ficava o Centro Braille. Daí minha professora me apresentou o Giovanni Machado, que talvez algumas pessoas com deficiência visual que estão nos ouvindo conheçam, né? Ele foi uma pessoa muito icônica, assim, nos segmentos da deficiência visual, infelizmente faleceu, né? E me apresentou ele, daí ele começou a me mostrar o DOSVOX, nunca me esqueço, assim, dessa cena, né? Eu vi com a minha baixa visão, eu via só aquela tela preta com umas linhas brancas que eram as escritas, né? E aí aquela coisa falando, assim, eu fiquei... O que você deseja? O que você deseja? Aí eu fiquei maravilhada com aquilo. E comecei a usar, assim, a brincar ali nos jogos ainda com baixa visão, né? E aí foi bem interessante, porque quando eu perdi a visão de fato, então não teve, assim, uma ruptura no processo, sabe? Eu já estava sendo preparada. Claro que foi triste, né? Claro que eu tive aquele baque, assim. Foi ali no final de ano, então... Foi difícil, assim, o processo da escola. Eu tive que ir para médico, voltar, fazer muitas viagens. Nos poucos dias que eu ia para a escola, minha irmã me acompanhava, porque eu ainda não estava preparada para, né, aqueles dias eu não estava preparada assim, agora eu vou começar a escrever em braille. Não foi assim, do dia para noite, igual perder a visão. Mas já no ano seguinte, eu perdi a visão em outubro.
Já no ano seguinte, que eu fui para o segundo ano do ensino médio, ali em fevereiro, eu já comecei a escola usando os recursos de uma pessoa cega. Então, já comecei usando a máquina Braille, comecei já a usar o computador devagarinho. A bengala, William, foi o recurso que demorou mais tempo para eu aceitar. Porque com baixa visão, eu achava que eu não precisava, né? Sim. Hoje Sim, em como é dia, hoje em dia, adulta, com a consciência que eu tenho certeza que se eu tivesse usado, eu teria tido muito mais segurança. Mas naquela época eu achava que eu não precisava. Daí, quando eu perdi a visão, foi difícil, assim, para eu aceitar, porque a bengala, ela é um recurso que ela escancara que tu é cego, né? Ela tá ali na cara. Aí pensa, eu tinha recém perdido a visão, eu tinha 15 anos, aquela fase de adolescência, tipo, como é que agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu não vejo mais, né? Aquelas pessoas que te conhecerem enxergando o que aconteceu com ela. Exato, exatamente, né? Aí, um ponto positivo é que eu tinha mudado de escola. Isso foi um ponto positivo. Então, minimizava um pouco essa vergonha, assim. Mas mesmo assim, nessa outra escola eu tinha que pegar o ônibus até chegar na minha casa. Daí, o que eu fazia? Eu já não enxergava mais, né? Tava vendo só vulto e claridade. Daí, a minha professora me deixava no ponto. Eu pegava eu subia no ônibus. O motorista do ônibus me ajudava no terminal a pegar o outro ônibus. E aí, teoricamente, era para eu descer do ônibus no ponto perto da minha casa, abrir a bengala e ir até em casa, porque esse caminho ela já tinha feito comigo, já tinha treinado, né? Só que eu escondido não fazia. Então eu ia assim, literalmente com a cara e com a coragem, né? E aí eu brinco que o dia que eu realmente aprendi que eu tinha que usar a bengala, porque era mais seguro, foi o dia que eu dei com a cara no muro de verdade, né? Então quando eu bati forte no muro e me machuquei, daí eu entendi que eu realmente não estava mais vendo, né? Foi assim, um baque, assim, mas foi necessário para se tocar, assim, né? Para chegar à realidade e entender, não, peraí, agora eu preciso passar a usar esse recurso. Mas eu sei bem como é isso, né? Eu sou um recém-habilitado, né? Eu recebi alta da minha orientação em mobilidade na semana passada do momento da gravação desse podcast, né? Mas Olha só. perder a visão mesmo eu vim perder em 2018. Aí levei esse tempo todo aí pra aceitar e procurar ajuda, mas hoje eu já penso que, nossa, se eu soubesse eu tinha aceitado a bengala muito mais cedo, porque ela dá uma segurança muito maior pra gente. Hoje eu já não tropeço, não bato a cara nas coisas como eu fazia quando era baixa visão. Exatamente. É bem isso. E você falando aí do Braille também, né? Eu tô aprendendo o Braille agora também. Tô gostando bastante. Eu ainda tô na fase de aprender com a celinha, né? Então a gente ainda não tá escrevendo, nem lendo nada, mas tô gostando, né? Que eu sempre falo isso aqui no podcast, que eu sinto falta de ler coisas segurando o papel e ter o contato lá com a escrita, só escutar as vozes dos meus pensamentos, porque ficar escutando aqui o dia inteiro uma voz aqui no ouvido chega a cansar. Sinto falta de ler me concentrando no que eu tô lendo. Isso é bem interessante, porque cansa mesmo, né? Tem vezes que tem um dia muito intenso de leitura, escrita, e aí eu não consigo mais nem usar o fone de ouvido, assim, porque é um processo cerebral bem cansativo, né? E essa questão do contato com a escrita é muito importante, até para as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, que eu fiz pedagogia, foi sobre a comunicação escrita da pessoa com deficiência visual, né? E o sistema Braille, ele é o único meio de comunicação escrita que nós, que não enxergamos, temos, que a gente tem interação imediata com a escrita, né? É o nosso dedo, a polpa do nosso dedo tocando nas letras. Então, o processamento cerebral é né? Quando a gente está ouvindo o leitor de telas, um outro processamento que acontece. Então, é muito comum pessoas que não enxergam terem muita dúvida na ortografia das palavras, por exemplo, né? Porque a gente escuta as palavras, né? Então a gente não sabe se autismo é com U ou se é com L, por exemplo, né? E a gente vai mais ou menos fixando conforme a gente digita, e aí o leitor de telas diz que tá errado, né? Dá o sinalzinho lá e diz que tá errado.
Aí tu vai corrigindo. Só que a forma de fixação é muito mais lenta do que quando se está lendo, né? Com Braille, não sei se seria o mesmo processo na questão cerebral, assim, de quem tá lendo as letras, né? Mas a gente tem que passar o dedo, ver as letras, juntar, fazer as conexões e aí produzir no nosso cérebro o som e a palavra e aí juntar tudo com significado. Exatamente, é uma decodificação também, né? Não é uma linha de traços, como é a linha em tinta, mas é uma linha de pontos. É uma letra, não é uma letra de traços, mas é uma letra de pontos, né? E aí a gente vai lá, U, T, juntou autismo, aí o cérebro conecta tudo. Exatamente. E uma amiga me conversando com uma amiga minha, que ela, no caso, ela já é cega de nascença, mas ela falando que ela gosta do Braille também por causa das conexões que ela consegue fazer das letras, que, por exemplo, se alguém falar A pra ela, ela nunca viu um A em tinta, ela não consegue conectar ou visualizar, mas com Braille, ela já tem essa conexão com o ponto, ela sabe que o A é um pontinho só, ela cria essa imagem mental. É verdade. E entrando agora aí na questão do ensino, né, igual você é formada em pedagogia, que te motivou a entrar nessa área aí de ensino, querer ajudar as pessoas com essa profissão que é tão importante e tão pouco valorizada, né, que é o professor. Verdade. Tu sabe que é bem interessante, assim, foi justamente a minha professora do atendimento educacional especializado, né? Eu sempre... dentre as minhas brincadeiras favoritas era brincar de escola, assim. Então, quando eu tinha baixa visão, eu tinha um quadro, assim, pequenininho de madeira que meu pai tinha feito. Aí eu gostava de escrever muito no quadro, brincava com livros didáticos antigos, assim, eu gostava de ficar fazendo tarefas como se eu estivesse na escola, ou passando tarefas para os alunos imaginários, né? Então, eu sempre brinquei muito de escola, assim, isso já estava dentre as profissões que eu elegi ali no brincar, né? Já tinha a educação muito forte. Mas eu ainda não tinha muito decidido, assim, né? O que eu ia fazer e tal, aquela coisa lá. E aí a professora Silvia, do atendimento educacional especializado, sempre foi, assim, muito, muito parceira, né? Sempre buscando que eu me desenvolvesse, ela que passou comigo a fase de perder a visão, né? Ela que me ajudou em todo esse processo, foi muito importante para mim. E aí, com a perda da visão, ela sugeriu para os meus pais que eu fosse estudar na escola Pedro II, que fica mais no centro da cidade, né? Afastado lá do bairro onde meus pais e eu morávamos, mas pelo menos era a escola onde estava a sala do atendimento educacional especializado, então seria mais fácil, assim, para ter a orientação para os professores, para ter acesso ao material, à própria máquina Braille emprestada e tal. Então eu fui fazer o segundo ano do ensino médio lá nessa escola Pedro II, no centro aqui da cidade. Escola da rede estadual, né? Escola pública. E aí foi lá que eu conheci que de noite tinha o curso de magistério lá nessa escola, né? Eu nem sabia, nem conhecia, não sabia do que se tratava. E ela começou a me explicar e disse, por que tu não tenta fazer? Porque naquela época, até confesso que eu nem sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época a gente fazia primeiro e segundo ano do ensino médio comum e fazia terceiro e quarto ano de magistério. Aí se formava no ensino médio com uma habilitação técnica de nível médio para a área da educação, que é o magistério. E eu gostei daquela sugestão dela, né, de fazer o magistério. Aí foi um baita desafio para os meus pais, porque o magistério era de noite, né? Aí pensa, eu tinha recém perdido a visão, tinha 1 ano só que eu tinha ficado cega. Daí agora já tinha mudado de escola, agora estudar de noite em outra escola, ter que pegar o ônibus de noite para ir para casa, né? Mas, assim, deu certo, né? Os meus pais sempre me apoiaram, nunca me privaram, assim, nunca me disseram, não, você não vai fazer, você não pode, você não consegue, né? A minha mãe, no começo, milagrosamente, sempre foi o sonho da vida dela fazer magistério. Eu disse, não, nunca foi, mãe. Porque ela queria se matricular junto comigo, né? Só pra eu não ir estudar à noite sozinha. Daí eu disse, não, nunca foi o sonho da mãe fazer magistério. Consegui convencê-la que ela tava só querendo ir pra
cuidar de mim, né? Mas deu tudo certo, assim. Então eu fui fazer o curso, gostei bastante. E aí foi muito legal, porque eu realmente me identifiquei. Conforme nós tínhamos as disciplinas, né? Eu realmente me identifiquei com a área, gostei muito, assim. Gostei bastante dos estágios, inclusive, né? A gente, no magistério, pega mais a educação infantil e os anos iniciais. Não era, eu sempre já tinha em mente assim, não é com esse nível de ensino que eu quero trabalhar, não era com as crianças pequenas, não é com elas que eu tenho, assim, maior prazer em trabalhar, né? Mas gostei muito do campo da educação, dos estudos teóricos, as próprias práticas, né? O estudo das práticas. Então, quando eu concluí o magistério, eu entendi que era essa a vida profissional que eu queria seguir, era por essa área do conhecimento, assim, né? Eu me formei ali com 18 anos, porque daí foi um ano a mais, né, de ensino médio. Daí, em 2019... 2019 não tô tão jovem, 2009. Lá... Você se formou com 18 anos, né, em 2018, no ano seguinte. Não, só que não. Em 2009, eu fui pro Rio de Janeiro fazer um curso de qualificação de professores na área da deficiência visual lá no Instituto Benjamin Constant. Então, eu fiquei lá 6 meses fazendo esse curso. Aí eu realmente me encontrei, né? Eu entendi, tá, ótimo, é para isso. Eu quero seguir na área da educação especial, trabalhando com os estudantes com deficiência, né? Podendo dar a minha contribuição, né? A partir do meu conhecimento empírico, né? Vivendo a deficiência visual e vivendo todo o processo de escolarização, né? Com baixa visão e depois sendo cega. E também com os meus conhecimentos teóricos que eu vou ir adquirindo ao longo da minha formação. Então, quando eu voltei do Rio, desse curso do IBC, eu ingressei na graduação em 2020, no curso... Meu Deus, gente, eu tô com déficit... Tem uma lacuna temporal aí na minha vida. Deve ter um desejo oculto. É um desejo oculto, exatamente. Em 2010, eu ingressei na graduação com 20 anos, aí sim, né? Quase, né? Quase fazendo 20 anos que eu faço aniversário em março. Aí fiz o curso de pedagogia e aí me encontrei, né? Aí foi muito legal, porque eu comecei o curso de pedagogia e aí foi muito interessante que eu já fui convidada para assumir uma vaga de professora substituta, que a gente chama aqui de ACT, Admissão por Caráter Temporário, na rede estadual. Fui convidada não, né? Eu fui, fiz o processo seletivo, fiz a prova e tal, mas eu fui convidada a fazer a prova, né? Tipo, uma colega assim me indicou para eu fazer. Então fiz a prova, fiz o processo seletivo, fui aprovada e assumi uma vaga temporária no SAED, que era o Serviço de Atendimento Especializado, né? Que eu frequentava quando estudante. Então já no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar lá no SAED, onde eu recebi todo o suporte durante a minha escolarização. Isso foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito boa, assim, fiquei lá 2 anos trabalhando. Era um trabalho específico com estudantes com deficiência visual, cegos e com baixa visão, né? E depois dali, da rede estadual, aí eu fui para outras redes, assim. Você chegou também a dar aula para enxergantes? Sim, especialmente na experiência que eu tenho hoje em dia, né? Hoje em dia eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, então sou docente da área da educação especial, responsável pelo atendimento educacional especializado. E aí eu dou aula para pessoas que enxergam muito em cursos, né? Cursos de qualificação profissional, ou então, por exemplo, disciplinas, né? Agora, mês passado, eu assumi uma disciplina na especialização, né, de educação especial. Então, eu assumi a disciplina de deficiência visual. Na graduação também, né, em alguns momentos eu tenho disciplinas na graduação também. E já tive a experiência, antes de estar no IFC, também tive a experiência de ministrar uma disciplina na FURB, que é uma outra universidade aqui em Blumenau também. Então, tenho essa experiência, mas no sentido de ministrar aulas de componentes curriculares ou então em cursos de formação continuada para professores, né? Adultos, né? Porque daí com adolescentes e crianças, não, nunca tive experiência.
Eles ficam muito surpresos ou é algo que eles já esperavam no curso? Geralmente, como são sempre temáticas relacionadas à área da educação especial, eu não sinto aquela surpresa, assim, né? Mas o que eu percebo? É um certo desconhecimento de que isso poderia funcionar tão bem, né? Então, eu uso slides, eu me movimento pela sala, né? Agora, essa disciplina recente, ela foi online, então eu utilizei todo o ambiente do Moodle, da RNP ali para fazer as conferências, né? Então, eu percebo que o que surpreende eles é o cotidiano do dia a dia, assim, com as surpresas da autonomia e também das vezes que não tem autonomia, né? Porque às vezes eu preciso pedir ajuda e eu peço ajuda mesmo e coloco eles para servir como apoio, assim, quando eu preciso, né? Mas, assim, de estarem surpresos de, uma pessoa cega pode dar aula, eu não senti num nível como se fosse assim, meu Deus, que coisa incrível. Mas talvez, assim, eles se surpreendem com a dinamicidade, com a habilidade, né? Aí a gente escuta aquelas frases que são comuns, tipo, nossa, nem parece que você é cega. Né? Que exemplo de superação. Tipo, aí eu sempre pergunto... Tanta gente que enxerga não faz isso. Isso, exato. Daí eu sempre pergunto, mas o que é parecer ser cega, né? Tem uma imagem, assim, que diz, olha, o cego tem que ser assim, né? Tem uma imagem na mente das pessoas, no imaginário social tem, né? Que uma pessoa cega não vai falar tão bem, que uma pessoa cega não vai usar slides porque ela não enxerga, que uma pessoa cega não vai ter a autonomia de, né, sei lá, de corrigir as atividades, os trabalhos, né, por exemplo. Que eu acho que o pessoal, sei lá, eles criam as imagens do deficiente visual que a gente vai ver, não tem lógica nenhuma, mas pra eles tem, né, de achar que a gente não consegue fazer nada. Exatamente. É até uma ideia, assim, até uma ideia meio sombria, assim, da deficiência visual, né? Porque não enxerga, é uma vida sem luz, sem cores, então é uma vida triste, negativa. E aí, às vezes, eles se surpreendem quando encontram cegos que são casados, têm filhos, família, tipo, como se a visão fosse um impeditivo para isso. Exatamente, né? Ou como se as pessoas com deficiência são pessoas assexuadas, né? Pessoas que não vão ter uma vida de um relacionamento, né? Não vão constituir família. Acha que a gente é puro. Exatamente. Super-heróis e anjos. Sim. Esse também tem outro extremo, né? Achar que a gente tem uns super sentidos, que a gente é uma espécie de demolidor, que a gente escuta o negócio a 100 quilômetros de distância. É verdade. E esse tema eu sempre comento, assim, né? Que não é a questão que a gente escuta melhor, porque não é uma compensação orgânica, não é perder um sentido, o outro fica mais apurado. Não é isso. Mas você passa a utilizar o seu outro sentido com mais atenção. Sim. Então, você desenvolve a atenção e o uso, né? Então, a gente presta mais atenção, mas eu jamais vou ter uma acuidade auditiva comparada a um músico que tem um ouvido absoluto, por exemplo, né? Jamais, né? Mas as pessoas que enxergam, elas são muito viciadas na visão, eu acho, assim, sabe? Elas não prestam atenção. Esses dias aconteceu um episódio interessante, assim, uma pessoa me disse assim, nossa, era uma situação que tava com xícara no café, com café na xícara, né? E aí a pessoa colocou para esquentar e botou muito tempo. Daí ela, nossa, botei demais, eu achei que tava quase cheia a xícara, mas só tinha um restinho, porque a xícara é preta, não dava para ver. A pessoa falou assim, né? Eu disse, engraçado assim, mas tipo, pelo peso a gente consegue saber, né? Sim. Aí como uma pessoa que enxerga, ela é tão viciada mesmo só na resposta que a visão dá, que ela tá segurando a xícara e ela não consegue sentir que não tem nada na xícara. Sim. É engraçado, né? É muito interessante, assim.
Aqui em casa também, eu acho engraçado que o pessoal aqui, eles ligam a luz pra Aham. subir e descer a escada. Eu acho engraçado, eles têm que olhar pro degrau pra saber se estão pisando certo, porque pra mim é Aham. tão natural simplesmente só subir e descer ali. É bem isso, é bem isso. E aí não se permitem experimentar, porque é o que eu sempre comento, assim, quando a gente faz aquelas atividades, por exemplo, de vendar os olhos das pessoas, né? Tem gente que faz essas atividades, essas dinâmicas, e saem com o discurso assim, é para vocês sentirem o que é ser uma pessoa cega, para sentir o que é que uma pessoa cega passa, as barreiras que elas enfrentam. Não funciona para nada nessa lógica. Não serve. Porque uma pessoa que coloca uma venda nos olhos, ela jamais vai ter a mesma experiência de que uma pessoa que não está enxergando. Nunca vai ter. Agora, eu acho válido quando a gente usa para mostrar para quem enxerga que ela pode usar os outros sentidos dela como um estímulo, né, ao uso dos outros sentidos. Então, vendar os olhos para prestar atenção em sons, para prestar atenção em informações táteis, né, para ela perceber que ela pode saber que choveu pelo cheiro que sobe do asfalto. Não porque ela tem que olhar lá pela... Né? Isso é muito comum em ambiente de trabalho, né? Eu falo assim, olha, tá chovendo. Né? As pessoas, não. Aí alguém tem que ir lá na janela, tá chovendo mesmo. Tem que ir lá na janela para saber que tá chovendo, né? Porque não presta atenção no som, nos cheiros, né? E aí, sem falar em outras coisas que nem mesmo quem enxerga utiliza a visão, mas eles acham que a gente enxerga, que não sei se você já passou por perguntas desse tipo, mas muitos cegos com que eu já conversei passam do tipo, como você faz pra se limpar, essas coisas. Aí tipo, Sim, quem enxerga olha, sei lá, ele vira a cabeça pro outro lado pra ver as costas pra limpar. Sim, exatamente. Também me perguntam muito assim da questão de cores, porque eu gosto de combinar as cores, né? Então, se eu tô com uma blusa azul, aí eu gosto de botar a pulseira azul, brinco azul que eu tenho, né? Aí as pessoas perguntam, mas quem te ajuda a escolher, né? As tuas roupas? Eu digo, não, eu conheço todas as minhas roupas, né? Quando eu toco nelas, eu sei quais elas são, porque eu tenho essa memória, eu decorei, né? E às vezes que, tipo, me foge, assim, que eu esqueço, eu uso o aplicativo, né, o Be My Eyes, para ajudar ali, a inteligência artificial ajudar a relembrar qual é aquela cor. E eu vou fazendo as combinações, né, a partir do meu gosto, porque como eu já tive baixa visão, então eu tenho preferências de cores, né? Tem cores que eu gosto, tem cores que eu já não gosto tanto, tem cores que na minha percepção, eu acho que combinam, que ficam mais legais. Então, a partir da minha memória visual que eu faço esses combinados. Não precisa que alguma pessoa que enxerga faça pra mim. Né? Bom, ainda perguntar aí, como você faz pra comer? Quem enxerga tem que comer de frente do espelho pra evitar enfiar o garfo no olho em vez da boca? Então, exatamente. E você tá na área da matemática também? Não, matemática não. É só pedagogia e educação especial. Eu trabalho com a educação especial, com os estudantes. Agora eu estou no nível que eu trabalho com estudantes adolescentes e adultos, né, que estão no Instituto Federal Catarinense no campus de Blumenau. Daí com diferentes deficiências, né? Não só com deficiência visual. Então, especialmente o maior número é de estudantes autistas que eu atendo. Aí temos estudantes com deficiência intelectual também, com paralisia cerebral, e com alguns transtornos de aprendizagem associados, assim, né, TDAH, ou dislexia também. Mas o maior número são estudantes autistas. Ia ser bom também, que acho que a matemática é uma dificuldade que eu vejo que muitos cegos têm, né? Que acho que muitas escolas ainda usam métodos visuais para ensinar matemática e aí a gente fica viajando. Sim, Eu gosto, assim, eu aprendi o Soroban
né, para os cálculos mais básicos. Gosto muito dessa ideia do uso do Soroban para qualquer estudante, não só quem tem deficiência visual, porque ele trabalha muito com a habilidade de raciocínio mesmo, né? E eu me lembro que no período de escola, assim, que eu estava fazendo ali o segundo ano do ensino médio, então o Braille, ele ajudava muito, né, a ter o contato com a matemática, era muito mais fácil. Não tem como tu ficar numa aula de matemática só ouvindo, né? E ainda os professores fazem assim, né? Pessoal, esse com esse, Aí sobe esse aqui. esse daqui desce esse. Então, eles não nomeiam, né? Essa é uma das orientações pedagógicas que eu dou muito, assim, para os colegas docentes que trabalham com cálculos, né? Nomear as coisas é uma ação tão simples, né? O simples fato de tu passar a nomear 23 mais 2 ao cubo é igual a, sei lá. Então, só o fato de você nomear já é um processo de acessibilizar, né? E aí a matemática, ela vai se construir de uma forma mais linear, né? Também tem essa questão. A pessoa com deficiência visual, ela não vai montar ali a operação no papel, né? Agora eu perdi a palavra. O logaritmo não vai montar no papel da mesma forma que a pessoa que enxerga. Vai ser um cálculo mais por etapas, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer no Soroban ou no Braille, a gente não vai calcular o de cima com o de baixo, porque não tá armado dessa forma, é uma leitura linear, né, do lado esquerdo para o lado direito. E aí, em alguns momentos, não vai conseguir bater, do jeito que o professor está explicando para os estudantes que enxergam, não vai ser funcional para o estudante com deficiência visual. A matemática é um dos componentes curriculares, assim, que eu entendo que precisa de bastante suporte com atendimentos individualizados, sabe? Para além da aula ali com a turma, né? Dentro de sala, mas tem que ter alguns momentos extras com o docente do componente curricular, porque é uma organização lógica diferente, né? Sim. Do que para quem está enxergando. Eu sou da área da TI, né, com os outros cegos da mesma área com quem eu converso, que cursam ciências da computação ou engenharia da computação, tem muita cadeira de matemática, né, esses cursos, e é verdade. Eles penam bastante, né. Às vezes o professor tenta ajudar com o LaTeX, uma coisa, mas é sofrido lá, porque eles sabem para que tanta cadeira de matemática num curso de programação, mas é bem complicado pra gente. Exatamente. E você falando desse negócio aí das posições, né, e coisa linear, me lembra também às vezes quando eu peço ajuda para alguém me descrever alguma coisa aqui na tela, onde tá tal posição que eu ainda não consigo chegar com a NVDA. E aí até eu relevo um pouco, né, mas a pessoa, tipo, ela descreve como ela tá vendo. Ela fala, tá ali, ó, do lado direito, tá na sua direita. É verdade. E pra eu conseguir explicar aqui no computador a minha leitura, não é direita e esquerda, é de cima pra baixo. É verdade. Mas aí, vai ali à direita. Aí às vezes eu tenho que pedir, então clica lá pra mim, que eu acho que vai ser mais fácil. Mas eu faço a mesma coisa, tá? A pessoa diz assim, ali em cima na direita, né, no canto direito. Daí eu falo exatamente isso. Clica ali com o mouse que é mais rápido, então. Que até eu achar o que é direita ou esquerda aqui. E eu vendo também aqui um pouco sobre você. Você tem um cão-guia também, né? Um companheiro aí. Tem. Ela, não sei se deu pra ouvir, ela veio aqui um pouco antes e ficou me pedindo carinho. Não sei se deu pra ouvir ela arfando ali. É a Ipa. A Ipa, ela tá comigo há 3 anos. 3 anos e 3 anos e 3 meses, mais ou menos. E é o meu segundo cão-guia, né? Eu tive um primeiro cão que se chamava Mambo, era um Golden. Ele ficou comigo 7 anos. Ambos foram treinados no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia e Inclusão do IFC, né, do próprio instituto que eu trabalho. É uma coincidência, né, porque eu recebi meu primeiro cão, eu ainda não era servidora, eu não estava efetiva ainda na instituição, né. E aqui no IFC, no campus de Camboriú, no município de Camboriú, tem um centro de treinamento de cães. Na verdade, o objetivo principal é formar
os profissionais, porque nos institutos federais a gente trabalha com educação profissional e tecnológica, né? Então, o objetivo principal é formar o profissional treinador e instrutor de cães-guia. Aí, durante esse processo de formação desse profissional, os cães ficam prontos, né? Os cães são treinados. E aí são entregues como uma ação de extensão, né, gratuitamente para as pessoas com deficiência visual. Então, eu recebi o Mambo, o primeiro cão, em 2015. Ele ficou comigo 7 anos e ele faleceu antes do período comum, assim, ele nem chegou a se aposentar, ele ainda estava ativa, mas ele teve um câncer, um hemangiosarcoma, né? Então, ele teve um câncer que é maligno, que teve início na região ali do baço. Foi muito repentino, assim, né? Então, depois que a gente descobriu, ele teve que fazer cirurgia, extraiu o baço, e teve ali uma sobrevida após a cirurgia de 3 meses, assim, com bastante qualidade de vida, mas já com o prognóstico de que iam surgir as metástases, né? Porque o órgão rompeu, então as células cancerígenas tiveram contato muito rápido com todo o resto do abdômen, né? E daí, depois que o Mambo faleceu, eu fiquei 6 meses sem cão-guia, e recebi a IPA em junho de 2022. Ela é uma mestiça de Golden com Labrador, é a mistura das duas raças, tem a pelagem preta, o Mambo era bem caramelo, né? Ela já tem a pelagem preta, e ela tá de vida, ela tem 6 anos e meio. Ela foi entregue um pouquinho depois, geralmente os cães-guias são entregues, eles finalizam o processo de formação com 2 anos, né? Só que a ninhada dela, que é a ninhada ali do IFC, ficou pronta bem na época da pandemia. E o IFC estava com atividades remotas, então não estava podendo entregar pessoalmente os cães, né? Então ela ficou 1 ano a mais em treinamento. E aí, pra mim, assim, lá no começo a gente conversou um pouco sobre a questão da bengala, né? Depois que aconteceu a situação ali, que eu entendi que a bengala era necessária, eu me apropriei muito da bengala, então ela se tornou, assim, extensão do meu corpo, né? Eu nunca tive, sabe, William, muita coragem de me arriscar em trajetos não conhecidos. Eu nunca tive esse perfil, tipo, vou sair, vou dar uma volta sozinha em tal lugar. Nunca tive esse perfil. Mas eu ia com muita segurança e muita tranquilidade nos trajetos que eu sabia, né? Para casa, para o trabalho, para a universidade, que daí já depois, né, mais velha para a universidade e tal. Então isso eu fazia com tranquilidade, usando a bengala. Mas eu sentia falta de me sentir mais segura para arriscar trajetos que não eram do meu cotidiano, assim, né? E aí foi muito engraçado que o cão-guia nunca teve no meu radar, assim, eu nunca fui uma pessoa, tem pessoas que são doidas já, né? Tem um objetivo de vida, doidas por cães, e aí já tem um objetivo de vida de, eu quero ter um cão-guia e tal. Nunca foi, assim, um desejo meu. E aí uma pessoa um dia me chamou a atenção, que ela disse assim, é tão curioso que quando tu tá, assim, num grupo de pessoas com deficiência visual, é tu que toma a iniciativa, tu que vai na frente, tu que conduz ali a felinha de cegos, né? Você já deve ter participado de uma dessa, né, William? Que enfileira um monte de cego um atrás do outro para ir no caminho. Então, ali, era engraçado, porque daí ali eu tinha coragem. E era a época que eu participava do Paradesporto, então a gente estava em cidades que eu não conhecia, locais que eu não conhecia, mas eu tomava iniciativa e ia à frente. E aí essa pessoa fez o comentário e isso me chamou a atenção de, tipo, realmente, né? Aqui eu tô num lugar que eu não conheço, mas o que me faz ter a coragem de fazer isso por estar com outras pessoas? E se eu tô sozinha, eu não tenho essa coragem? E aí eu comecei a prestar atenção que talvez seria o fato de ter alguma presença, alguma companhia junto, né? De dar essa segurança até de certa forma emocional também, né? E comecei a conhecer mais sobre o cão-guia, né? Tive a oportunidade de ir no IFC, lá no centro de treinamento. Fiz uma capacitação lá sobre orientação e mobilidade, inclusive. Aí aprendi mais sobre os cães, sobre os trabalhos que eles desenvolvem, e começou a me chamar a atenção, pensei, vamos tentar, vou experimentar, então. Me inscrevi no edital, assim, no último dia, né? Já era o dia de fechar, eu decidi me inscrever para ver o que iria acontecer.
E aí, quando eu fui chamada, né, a gente tem que comprovar que a gente tem orientação e mobilidade, porque um cão-guia não é um robô que faz um milagre, né? Então, ele é um cão que vai enxergar. Agora, se a pessoa com deficiência visual, ela não sabe onde é que ela tá, para onde ela vai, como é que ela faz para chegar até naquele lugar, o cão não vai fazer um milagre, né? Ele guia, ele enxerga. Agora, quem dá os comandos somos nós. Então, eu tenho que saber se eu sair da minha casa, eu tenho que virar para a direita ou para a esquerda para ir para o ponto de ônibus, por exemplo. Tem que saber essas coisas mínimas, né? Aí a gente comprova a orientação e mobilidade, mandando vídeo, depois a equipe técnica vai na casa da pessoa, faz uma entrevista, dá uma volta com ela também para ver o nível do ritmo de caminhada, que tudo é avaliado, sabe? Ritmo de caminhada, a estrutura corporal, né? Não dá para ser um cão enorme de 40 quilos para uma pessoa muito baixa e magra, por exemplo, né? O cão vai arrastar ela. E o contrário também não tem como ser, né? Um cão muito pequeno para uma pessoa muito alta. Então, tudo é avaliado, assim, a rotina, né? Se é uma pessoa que vai andar muitas horas no dia, ou se é uma pessoa que vai para o trabalho, fica 8 horas no escritório e depois volta, né? Tudo isso tem que ter um perfil compatível do cão. Aí, então, eles identificaram que o Mambo lá, né, na minha primeira oportunidade, tinha um perfil semelhante. Naquela época eu caminhava mais rápido do que hoje em dia, porque já tinha mais, assim, era mais jovem, né, tinha mais habilidade. E aí o Mambo caminhava bastante rápido, então eu consegui dar conta de aguentar o ritmo de caminhada dele, assim. Ele era um cão que guiava muito, muito rápido. Não era qualquer pessoa que iria conseguir, né, acompanhá-lo. E aí, então, tive a experiência de fazer a formação de dupla, porque quando eles identificam, né, essa pessoa aqui com deficiência visual tem características que, né, são compatíveis com esse cão que já está formado. Então, beleza, vamos fazer a formação de dupla. Daí tem que dar match, né, tem que ver se dá certo também, porque às vezes pode chegar lá e o cão e a pessoa não se afinarem, não dá certo, né, isso pode acontecer. Então, deu super certo, assim, a gente fez um bom vínculo já desde o começo, o Mambo e eu. E foi uma sensação muito bacana, assim, fazer a primeira caminhada, porque realmente eu tive uma experiência de caminhar com liberdade, porque quando a gente caminha com a bengala, a gente tem que tocar nas coisas. A gente tem que tocar no obstáculo, a gente tem que tocar no muro, ou com a mão, ou com a própria bengala, né? E a gente toca nos obstáculos para poder desviar deles. Com o cão-guia, isso acaba. A gente não toca mais nos obstáculos, porque ele vai desviando, né? Então, é uma sensação de liberdade, no sentido de que até então tu fazia toda uma caminhada que tu tinha que ficar tocando nas coisas, né? E aí, por isso que algumas pessoas comentam que parece que tá enxergando de novo. Mas é porque é essa sensação, né? A questão de caminhar de um jeito que as pessoas que enxergam caminham, que é fluido, né? Sem ter que parar para entender se tu vai andar, tu vai passar pela direita ou pela esquerda do poste que tá bem no meio da linha tátil, linha guia, né? É uma caminhada muito mais rápida, assim, muito mais assertiva, muito mais dinâmica. Então, eu me reconheci, assim, mas tem que ter perfil para ser usuário de cão-guia, porque eu sempre falo, ao mesmo tempo que é muito bom realmente uma caminhada mais rápida, mais dinâmica, mais assertiva, tem muitos prós, mas também tu tem que ter a consciência de que a partir daquele momento tu é responsável por uma vida de um cão. Então, a tua mochila tem que passar a ter um monte mais de coisa, né? Tem que ter garrafa de água pro cachorro, tem que ter pote do cachorro, tem que ter a ração pro cachorro. Se tu vai para algum lugar, tu tem que ter a consciência de que, peraí, será que lá vai ter espaço para ele poder fazer as necessidades, né? Vai ter grama, não vai ter grama, tá chovendo, tem que levar toalha, tem que, né? Tem toda uma dinâmica de cuidado, de zelo, de proteção com essa vida, né? Porque é uma troca de afeto, assim, essa relação é uma troca de afeto. O cão cuida de mim me guiando e eu cuido dele dando carinho, alimentando, fazendo toda a parte de asseio, né? Ele só vai... ele vai guiar o quanto melhor, quanto mais afeto tiver entre a pessoa e o cão-guia, sabe? Melhor essa dupla vai trabalhar.
até você comentando, né, que o cão, ele não é um robô, mas Aham. as pessoas, além delas terem uma mentalidade errada do deficiente visual, elas também têm toda uma mentalidade errada a respeito do cão guia, né? Porque acho que as pessoas Totalmente. pensam que você chega pro cão e fala, eu quero ir pra farmácia, ele começa a latir e te leva pra farmácia. Tem um Exatamente. GPS embutido nele. Exatamente. É bem isso. Talvez no futuro eu adquira um cão guia, ainda não sei. Né? Por enquanto eu tô tentando aqui me familiarizar com a bengala para ela se tornar uma total extensão do meu corpo, eu dominar bem Perfeito. ela, andar, né? E talvez no futuro, quem sabe eu adquira. Como você falou, né? É uma responsabilidade que eu vou ter, né? É uma vida, então é responsabilidade com médico, alimentação, todas as coisas, né? Então, ainda vou ver se é algo que vai valer a pena mesmo pro meu perfil, porque cão guia não é um cão de estimação. Não, isso tem que ser bem. A pessoa tem que estar bem consciente de que não é um cão para ir te fazer companhia, não é um cão de companhia, não é um cão de estimação, não é um cão terapêutico para ir ouvir as tuas lamúrias, né? Sim. É um cão guia que precisa de toda atenção, de todo carinho, de todo cuidado, mas que está ali para fazer um trabalho de auxiliar na locomoção. E ele teve todo um treinamento para isso. Então, coisas que são comuns é a pessoa desvirtuar alguns hábitos que são oriundos do treinamento. Então, permissivo com algumas coisas. Por exemplo, muito comum, ser permissivo, às vezes não é nem a pessoa com deficiência visual, mas alguém da família, um membro ali do núcleo familiar que mora na mesma casa. Pega e dá biscoitinho, dá um pedacinho de linguiça, dá alguma coisinha. Esse cão, ele é acostumado a só comer ração, a não comer nada fora. E isso tem um porquê, né? Tem um objetivo do porquê esse cão não pode receber um mimo. Mas sobrou a pontinha aqui do presunto, sobrou, vou dar pro cão guia. Tem um porquê desse cão não receber. É por esse treinamento que ele não sabe o que é comer comida de ser humano, que ele consegue entrar num restaurante e ficar embaixo da mesa sem ninguém perceber, né? Como acontece, às vezes eu saio do restaurante e eu escuto muito, meu Deus, eu nem vi que tinha um cão ali, porque as pessoas nem percebem de tão silencioso que o cão guia bem treinado fica embaixo de uma mesa no restaurante. Mas por quê? Não tem a ver só com o treinamento dele lá da escola, da época que ele estava sendo treinado, mas tem a ver com os hábitos que vão sendo mantidos com a vida dele. A Ipa, o Mambo, por exemplo, nunca ganharam um pedaço de comida, alguma coisa de comida, quando eu tô sentada na mesa, porque se isso acontece uma primeira vez, eles vão pensar, opa, então, né, se sai comida dali de cima que eu posso comer, então quer dizer que em qualquer lugar eu posso pedir essa comida, né? E no meio da rua você chega a enfrentar aquelas coisas do tipo de pessoas achar que é cão de estimação, aí quer fazer carinho e distrair ele. Sim, e eu vou te dizer uma coisa muito curiosa. Eu tive a experiência de ter o primeiro cão, que era o Golden, que é aquele que todas as pessoas amam e acham lindo, né? Porque ele é amarelo, é caramelo, né? O nome da cor que se fala é amarelo, mas é a tonalidade como se fosse de caramelo, assim. E agora eu tenho um cão guia que é preto. E é muito engraçado, né? Eu até tava brincando com a minha amiga, eu tava num evento a trabalho agora essa semana, e eu brinquei com ela que eu tô experienciando na prática, que até o cão guia sofre situações de racismo e de divisão sexual do trabalho. Porque o cão guia preto, as pessoas não pedem pra fazer tanto carinho quanto um cão guia caramelo. É muito curioso, assim, diminuiu muito. Quando eu recebi a IPA, a quantidade de pessoas que pedem para fazer carinho é muito menor, né? E o que eu brinquei da divisão sexual do trabalho é que as pessoas sempre perguntam, como é que é o nome dele? Quem é ele? Eu digo, não, é uma menina. Uma fêmea cão guia? Daí as pessoas se assustam, como que uma fêmea pode ser cão guia, por exemplo, né? Elas lutaram muito por isso, conquistar esse espaço. É muito interessante. Então, essa questão do carinho de pedirem para fazer tem bastante.
E tem também as pessoas que não pedem, né? Que já saem colocando a mão, né? E aí eu sempre tenho a consciência de que... Tenho a consciência e quero acreditar também, né? Em certa medida. De que as pessoas não fazem de má fé, né? Elas fazem por falta de informação e de conhecimento. Quer dizer, né? o mansinho, tudo. Isso, dá pra fazer exatamente. carinho e não vai fazer nada. Exatamente. Então daí eu, Luana, tenho a conduta de sempre explicar, né? Dizer, olha, não pode, agora ele tá trabalhando, né? Tem vezes que eu tô apressada, uma pessoa tá querendo fazer carinho nela e eu tô prestes a subir no ônibus, daí eu só digo, não pode mexer que tá trabalhando, né? Então tem vezes que eu vou ser mais incisiva, mas na grande maioria das vezes eu paro, explico e digo o porquê que não pode fazer o carinho, né? Porque daí tem gente que já diz assim, não pode porque morde? Não é porque não morde, né? Porque tem um treinamento, ele foi condicionado a ter um comportamento de foco quando tá com o arreio, né? Então faz toda a explicação. Você não sai fazendo carinho em alguém enquanto a pessoa tá trabalhando lá. Mas, Você entrar no ônibus, querer fazer carinho no motorista. Então, exatamente. Eu sempre comento isso, né? Porque às vezes é um pouco de falta de noção, assim, da invasão de privacidade mesmo, né? Assim como tem pessoas que saem já fazendo carinho num bebê, que tá no colo do pai ou da mãe, por exemplo, né? É uma certa invasão ali do que é privado, porque tu não tem intimidade com aquela família para chegar tocando num bebê que tu nem conhece, né, por exemplo. E caminhando aqui pro nosso final, né, o tempo passou rápido, eu gostei bastante aqui da nossa conversa, tudo, e fica até feito convite para voltar mais vezes, né, falar mais do trabalho, que é um trabalho muito importante, falar mais aí do que você tem feito, né? Espero que você tenha gostado também aí da experiência. Gostei bastante, fiquei bem feliz. Realmente, olha, passou muito rápido. E uma pergunta aqui que eu sempre faço de encerramento aqui no podcast é para descobrir os diferentes hobbies que as pessoas têm espalhados aí pelo mundo. O que você gosta de fazer aí para relaxar nos seus momentos de lazer, quando não tá preparando aula, apresentação nem nada, você só quer curtir aí, o que você faz? Eu gosto muito de uma boa série, um bom filme, né? Especialmente na Netflix, que é onde é o streaming que eu assino, e que daí eu tenho bastante acesso a audiodescrição. A audiodescrição, exatamente, obras ali com audiodescrição, então eu gosto muito, né? E eu gosto muito de dançar. É uma atividade que as pessoas vão e se surpreendem. Nossa, como que uma pessoa cega dança, né? Mas eu gosto muito de sair pra dançar forró, dançar música dos anos 80, 90, assim. São hobbies que eu tenho. E gosto de ler, mas vou te confessar que não é nem nos últimos tempos, é nos últimos anos. Eu não tô conseguindo tirar período para ler coisas que não são de trabalho, sabe? Eu tô lendo livro, mas é livro teórico, é artigo científico, assim, essa é uma coisa que eu tenho que me policiar para voltar, assim. Eu tinha um hábito, não sei se tu chegou a conhecer na época acho que ainda deve estar no ar, o Vision Vox, um site que tem vários títulos disponíveis, assim, em PDF ou em TXT, e aí eu lia muito, assim, eu cheguei a ler muitos livros, eu tinha um acervo, assim, bem grande de arquivos. E aí, infelizmente, perdi esse hábito, mas por conta do tempo mesmo, né, que cada vez engole mais a gente nessa dinâmica do dia a dia. Essa coisa assim, da audiodescrição também é algo bem legal, que mesmo depois de perder a visão por muito tempo, ainda só assistia as coisas sem audiodescrição. Aí ficava lá sofrendo pra entender às vezes o que estava acontecendo quando era uma cena muito visual, então só tinha uma música de fundo, então com certeza era uma coisa na tela que quem tá vendo vê o que acontece, mas eu não. Mas aí de uns tempos pra cá que eu comecei a consumir coisas com audiodescrição e é tipo igual a bengala. Então se eu soubesse, tinha começado a fazer isso antes, porque agora eu não consigo mais ver nada sem audiodescrição. Exatamente. Eu sou louca pela audiodescrição, eu adoro, né, porque eu sou consultora em audiodescrição também, né, eu tenho uma parceira aqui que eu trabalho sempre junto, que é a Mara Cortelt, que tem a empresa Ouvindo Imagens, então eu de vez em quando faço ali a consultoria para ela de alguns trabalhos, né, de audiodescrição, e eu adoro, assim, tanto a parte de fazer a consultoria, né, que é um processo muito rico, assim, da gente poder contribuir com a acessibilidade,
E também de consumir, então, consumir diferentes obras, assim, eu gosto muito de cultura e de arte, né, então eu vou desde uma apresentação de palhaçaria até um espetáculo de balé clássico, por exemplo, assim, eu gosto bastante desses acessos que a audiodescrição nos permite ter e desses espaços diferentes que a gente pode ocupar, participar, assim, né, por meio da acessibilidade. Luana, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela conversa, né? E espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado, tenha aprendido, né? Como a gente aprende com cada convidado que vem aqui, né? Cada um tem a sua história e é muito gratificante, né? Conhecer como as pessoas aí enfrentaram as dificuldades que apareceram e seguiram suas vidas. Eu quero agradecer muito a oportunidade, William, o convite, né? Foi um prazer mesmo, é muito bom poder dividir um pouquinho, né, do que a gente experiencia da nossa vida, assim, e às vezes uma fala, né, chama a atenção de alguma pessoa que pode contribuir com alguma mudança aí na vida dela, ou às vezes um próprio reconhecimento, né, tipo, eu também passei por isso. Isso ajuda bastante, assim, porque a gente vai se fortalecendo com a partilha com os pares, né, com a experiência, com a troca de informação. Então, o teu podcast é um momento de várias pessoas ouvintes aprenderem mais sobre a deficiência visual, pessoas com e sem deficiência visual, né? Então, muito bacana, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. E é isso, gente. Se você gostou, né, você já sabe como o YouTube funciona, deixa o seu like aí pra ele entender que você gosta desse tipo de conteúdo, ele vai te recomendar mais. Deixa aí nos comentários se você gostou, né? Deixa aí sugestões de convidados, né? Não é certeza que eu vá conseguir trazer, às vezes não é uma pessoa muito acessível, mas prometo ir atrás, então sugira aí pessoas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo e confere os demais episódios. Aí já conversei aqui com muita gente bacana, igual a Luana. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito. E compartilha esse podcast também com as outras pessoas, né? Como foi falado aqui, seja uma pessoa que enxerga ou não, essas informações são informações que precisam ser divulgadas. Então compartilha para chegar mais longe. E se a Luana quiser, eu deixo aí também na descrição, né, os contatos, as redes sociais dela, para vocês seguirem ela lá. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, até.